miudinha, vai fazendo a sua. Vai dar certo. E você acha que a arbitragem... A gente vê muita coisa no futebol masculino. Sim. De time grande, time pequeno. Você acha que no feminino também existe muito? Hoje pela mídia diminuiu um pouco, mas ainda existe? Existe. Não acho que os árbitros saiam de casa, hoje eu vou ferrar seu time. Não, eu vou ferrar o seu. Não acho que eles façam isso. Mas eu acho que existe uma pressão interna. E alguns erros que acontecem com a gente que não acontecem com alguns outros times. Eu não acho que seja intencional, mas a gente, nessa primeira fase, 4, 5 pontos de bobeira que a gente perdeu. Contra o São Paulo, deram um impedimento de uma jogada assim, 9 entre 10 árbitros não dariam. A gente foi calhar de ter. A gente teve um pênalti contra a gente, 10 em 10 árbitros não dariam e eles deram esse pênalti. Então, assim, alguns outros lances. Mas eu procuro, assim, eu respeito muito a arbitragem, porque eu tenho certeza que eles não vêm na intenção de prejudicar. Acho que estão se formando. E eu acredito que precisa ter mais mulheres arbitrando o nosso jogo, porque elas vão entender. Teve um jogo que a gente teve um cara que apitou a 2, a semifinal, a final da 2. E aí as meninas foram falar com ele, aí ele... Meu amor... Oi, Zé Deus! Aparecer no vídeo. Oi, Zé Deus, você quer sair também? Você quer dar beijo em todo mundo? Vai lá na cama, deixa a mamãe pôr você na cama. Espera aí, fica lá um pouquinho. Foi mal, gente. Espera, fica aí. Foi mal. Pode falar. Nem lembro o que eu tava falando. Sobre a arbitragem. Cara, então assim, alguns pontos que a gente poderia ter classificado melhor, poderia estar melhor. Acho que a gente precisa das mulheres arbitrando. Como eu tava falando, um cara, na noite anterior, ele foi arbitrar um jogo da A2. Pô, semifinal da A2, pegada. Acho que, se eu não me engano, era Noroeste, não era, porque era na A3. Eu não lembro quais equipes, São Caetano, São Bernardo e alguma equipe assim. Pô, os caras pra subir, ainda mais ano de pandemia, sem patrocínio, sem torcida, fica difícil, né? Então o jogo é o jogo da vida, né? E aí ele deu amarelo pra uma jogadora nossa porque ele falou que elas estavam fazendo um montinho em cima dele. Eu falei, não, cara, para! Você tá no feminino! Não precisa disso, Não né? precisa, às vezes você perde uma jogadora por um cara que... como ele não vai falar? Não é... Muda a chavinha, não é o jogo de ontem. Não é pegado, porque os caras cobram. E não é sempre que cobra que toma amarelo. Você já viu os caras cobrar um monte. Pô, vou dar um exemplo. Contra o Inter, eu falei um palavrão, eu tava errada. Reconheço o meu erro. O Gandula tava demorando pra dar bola, eu falei, dá a bola aí, Baraio! Né? Falei bem um palavrão alto. Aí o árbitro... Aí o bandeirinha veio pedir desculpa. Eu falei, pô, cara, mas você me deu um amarelo por eu cobrar ele da bola? Não sei o que lá. Beleza, tomei amarelo. Aí chegou no jogo contra o Kinderman, vai Kinderman nosso, o auxiliar deles arrebentou de falar porcaria pro nosso Gandulo. O árbitro foi lá e só conversou com ele. Então assim, 2 pesos, 2 medidas, né? Então, não tô nem dizendo que é machismo, mas eu tô dizendo que tudo bem um cara falar alto, mas não é tudo bem uma mulher falar alto, sabe assim? Então, acho que a arbitragem, a gente precisa melhorar muito, acho que a arbitragem no nosso país poderia ser profissional. Mas e também mudar essas ideias, né? Pra você ver, agora que a Tati voltou, tínhamos, né, a Paty classificou, o Santos que a Tati classificou, a gente classificou, só o Napoli não classificou. De 16 equipes, só 4 tinham mulher como treinadora. Então, como é que a arbitragem vai estar acostumada com o nosso jeito? E eu falo pra caramba. Às vezes eu tô falando com as minhas atletas, as pessoas acham que eu tô brigando, até em casa. Eu tenho um jeito de falar meio louca, assim, e eu nem tô brigando, eu tô enchendo o saco, eu tô brincando. Então, assim, precisam também saber como lidar com as mulheres. Você acha que é mais fácil dar um pênalti contra a Ferroviária do que contra o São Paulo, Corinthians, Palmeiras? Muito mais fácil. É igual você disse, você não saiu de casa para isso. Exato. Mas é muito mais tranquilo dar um pênalti contra a Ferroviária. Quem que é Ferroviária no masculino? Tá jogando a Série D agora. Quem que é Ferroviária? Agora faz isso contra o Corinthians. Lá na rede social. Faz isso contra o São Paulo, contra o Palmeiras. Palmeiras que os caras estão investindo no feminino. Vem presidente, vem todo mundo. Então, assim, infelizmente ainda existe. Não sei se é cultural, não sei se é por pressão, não sei como funciona, mas isso atrapalha a gente. Isso atrapalha. Quais foram as maiores amizades, se é que você tem muitas amizades no futebol que Cara, você fez?
A Simone, até hoje, a gente conversa muito. Simone foi muito importante pra mim. Algumas ex-atletas minhas, na França, a camisa 10 da seleção feminina é uma amiga minha, hoje a vice, não é vice-presidente, mas ela tem um status muito forte na Federação Francesa, é uma amiga minha do futebol. Algumas atletas minhas, ex-atletas minhas da Ferroviária, eu converso com elas. Então assim, eu tenho bastante gente ligada ao futebol, assim. Eu acho que a gente, no feminino, é tão difícil que a gente acaba se ajudando bastante, sabe? Fica mais junto, né? Porque vocês estão lutando contra tudo e contra todos, é mais ou menos isso? Literalmente. E esse é o lema que eu uso na Ferroviária, contra tudo e contra todos, cara. Porque assim, é engraçado, né? Na final, o ano passado, que eu tava assistindo o Corinthians e Ferroviária, eu vi o pessoal da Ferroviária reclamar com a arbitragem, eu falei, pô, mano, que isso, cara, vocês não precisavam fazer isso. Você vai sentir! E eu senti, né? Agora eu entendo algumas atitudes. Eu cheguei cornetando, mas eu percebi que tinha que ter ficado quietinho. E não é se vitimizar. Não. É você dizer o que realmente acontece. Não. Que as pessoas às vezes não querem falar pra não criar uma repercussão, né? Sim, mas fazer o mesmo. Cara, fazer o mesmo. O que deu pra você, deu pra mim. O que faz com você, faz comigo. Tratar igual. Ser imparcial, porque a parcialidade já existe demais no masculino. O masculino, é difícil pra gente falar, mas você vê assim, acho que o único jogo onde eu vejo a arbitragem neutra é Corinthians e Flamengo. Vai puxar pra quê? Não tem como. Vai puxar pra quem? Não tem como. Tá atrapalhando? Não. Então, assim, eu vejo que a gente tem que mudar um pouco essa cultura, sabe? Acho que a nossa arbitragem deveria ser profissional. Se a nossa arbitragem fosse profissional, não digo feminino e masculino, porque a gente tem árbitros também que apitam da Série B, sabe? Árbitros da Série B masculina vêm arbitrar nossos jogos, da Série A do Paulista. Então, assim, eu só acho que seria muito interessante, e até para os árbitros mesmo, não ter um trabalho à parte, sabe? E a gente sabe que não só no futebol, mas no nosso país, eu falo do nosso país que a gente mora aqui. Sim. Existe o racismo, certo? Tá aí, enraizado na sociedade, certo? No futebol masculino a gente vê muita coisa em relação a isso, que é triste de ver. Demais. No futebol feminino você já presenciou? Você já viu alguma coisa? Que louco, cara, eu falei sobre isso. Você acredita que a gente não percebe ainda o racismo? Sabe por quê? Porque a gente tem tantos outros problemas, tem a homofobia, né? Tem o pessoal que fala, futebol é de sapatão. Como assim, cara? A gente tem a menina que tem filho. E se for também, acho que cada um tem que respeitar a vontade, né? Deus traz amor. Então a gente tem que, sabe? Eu falei sobre o racismo com uma ex-coordenadora. Eu falei assim, Carol, a gente não vê racismo no feminino. Mas é porque tem tanto problema que a gente ainda não chegou a pensar nisso. Não consegue enxergar o racismo. Não consegue enxergar ainda o racismo. Porque eu tenho certeza que se a gente cutucar alguma coisa, ele vai ter. Então você não viu nada ainda aqui? Ainda não vi. Aliás, já sofri racismo por ser brasileira na Europa. Na Europa, sim. Mas aqui no Brasil, não. Não presenciei, não vi. Não. Teve um jogo que os caras comentou do cabelo das meninas. Eu não tava assistindo o jogo. Acho que teve isso. Mas assim, não me lembro de estar presente. E olha que eu sou uma pessoa que eu tento lutar muito. O pessoal da minha família, da família do meu pai, eles não gostam que eu falo que eu sou feminista. Mas eu não levanto bandeira nenhuma, cara. Não sou de levantar bandeira, não sou. Tenho minhas opções políticas, tenho minhas opções quanto a muita coisa. Só que eu não fico levantando bandeira, porque eu digo que eu sou feminina porque assim, eu tô num mundo do futebol onde é muito machista. Vocês jogaram comigo quando criança. Quem não me conhecia falava, essa menina, ó, parece um homem. Não sabe sair com mulher, não sabe sair com um monte de homem. Era isso que eu ouvia de mim. Que eu era uma moleca, que eu era uma sapatão, que eu era isso. Cara, e não importa o que eu viesse a ser. As pessoas não têm que estar julgando. E falavam, quando eu jogava com os meninos eu era moleca. Agora quando eu tava com os mais velhos aí, ó, sai com todos esses caras. Eu falei, então decide, quer que eu saia com a mulher ou eu saio com o homem? Vocês vão decidir por mim? Entende? Então assim, as pessoas têm que entender
Ah, eu sou contra o casamento gay. Tá, mas é você que tá sendo pedido em casamento? É você que tá fazendo parte disso? Ai, mulher jogar futebol? É sua filha? Assim, acho que a gente tá tão preocupado em saber, em querer falar sobre os outros, que as coisas não acontecem. Pô, vou falar pra você. Espero que o nosso jogo contra o Santos seja um bom jogo. Teve jogos que a gente fez, a gente não chega ao masculino, mas a compactação, a parte técnica, a parte tática, tá ficando legal. A gente assiste uns jogos aí da Série D horroroso, mas tem jogo nosso, da Série A1 brasileira, que pode ser bonito também. Vocês estão em 5º lugar, né? A gente terminou em 5º. A gente vai para as quartas contra o quarto, que é o Santos. Jogão. Pô, já tô aqui matutando, pensando o que fazer, né? Porque tem que ganhar. A gente ganhou do Santos na primeira fase, mas não tem nada a ver. Você não vê no seu time, na Ferroviária, falando dos grandes, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, diferença técnica, para falar, não, peraí, a gente não vai conseguir ganhar esse time. Pelo contrário. Não, mas o Corinthians é muito diferente, cara. O Corinthians, eles traz jogadora, sai jogadora, ele põe 10 pra jogar, as 10 de campo. Eles têm um esquema. Não, eles têm... são fiéis ao esquema. Também, não, mas eles têm muita menina boa, cara. O Corinthians, acho que agora é o que mais mandou pra seleção, se não me engano, mandou 4 ou 5 jogadores pra seleção, pras Olimpíadas. A gente não mandou nenhuma, Santos não mandou nenhuma. Palmeiras mandou algumas que talvez não volte agora, 2, 3 não volta porque é da China. O Corinthians, tecnicamente, é um time assim, é o time a ser batido. Então é esse, só o Corinthians. Eu vejo assim, imbatível, quase que imbatível o Corinthians. Palmeiras está seguindo essa linha. Eu acho que a Ferroviária, ela bate essas equipes como é coisa, guerreiras, na força física, na intensidade. Isso é o que a gente tenta fazer para bater essas meninas. Fala pra gente desse troféu aqui, dessa medalha que vocês ganharam aí, foi da Libertadores, né? Primeira mulher aqui, a ganhar. Aqui, ó, Ferroviária. As duas. O nome tá aqui, ó. Vai ficar aqui pra sempre. Cara, esse troféu, a gente não ganha, a gente só tem um, né? A medalha original. O troféu é uma réplica. A medalha foi essa que a gente ganhou lá. Esse troféu é algo assim que vai ficar marcado pra minha vida. As meninas fizeram tatuagem, eu tenho algumas tatuagens, né? Mas eu tô pensando aí, ver o que eu vou fazer, mas isso aqui eu fiz 4 réplicas para as pessoas que fizeram parte, né, da minha família, psicóloga, as pessoas que foram importantes para mim. Essa é a réplica da nossa taça. É importante estar aqui em casa. Eu dei uma para minha mãe, né? Porque se não fosse ela, nada disso tinha acontecido. Mas é meu bichinho de estimação além da Chanel. E eu toquei na linha atrás da outra agora em setembro, né? Final de setembro a gente tem outra Libertadores. Vai ser difícil, mas... Então já deixou de ser um sonho e já virou realidade, já. Isso, virou realidade. Na verdade, eu ainda não acredito, mas tudo bem. Ela tá aí, né? Vamos ver, daqui uns 10, 15 anos eu vou acreditar que é verdade. E antes foi complicado as pessoas acreditarem no seu trabalho. Não. E depois? Depois teve gente... Cara, essa é a melhor. No dia da final, eu recebi umas ligações dos caras que falaram assim: eu acho que você pode investir na sua carreira de treinador agora, né? Faz 15 anos que eu trabalho com isso. Já passei por vários países e ele falou pra mim que tava na hora de eu começar a investir na minha carreira de treinadora. E você falou o que é cidadão aí? Pode deixar, obrigada. Você já fala inglês, né? Você já fala... Dá vontade de falar assim, então, essas línguas quem me levou a aprender foi o futebol. E o Paris Saint-Germain? Você falou que o Lyon tem uma estrutura muito boa. Sim. A Formiga jogou no Paris Saint-Germain. Sim. Você acha que tem muita diferença hoje ou não? Não. Porque o Paris Saint-Germain tá firme do dinheiro, né? Sim, mas é que a diferença é que o presidente do feminino, ele tem um amor pelo futebol feminino. O masculino ele faz porque a torcida cobra, porque ele ganha tudo. Então assim, é meio que uma obrigação. Ele faz meio que como uma obrigação. Ele foi a alguns jogos, mas ele não é tão presente como o Michel Aulas, que é do masculino. Como eu falei, cara, em 2007
2006, 2007, o feminino já viajava de voo privado. Nem a Ponte Preta aqui. Nem o Guarani, os caras viajam de ônibus. Então, assim, o presidente é visionário. O presidente é visionário do União.